Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no canal do Gatiuf com esta maravilha deste microfone novo aqui. Então nós vamos falar de microfone novo, coloridão, que fica trocando de cor, então tem sempre aprimorando nosso canal. Né? E o vídeo de hoje é sobre a inteligência, né? Nós vamos continuar nossa playlist de inteligência e hoje nós vamos fazer umas perguntas e respostas sobre a inteligência, algumas facts ou desvendar alguns mitos, desmistificar os mitos aqui que a gente tem sobre a inteligência. Desde já peço a inscrição no canal, peço aquele like, né? Já sempre importante pedir, sempre ajuda o nosso crescimento. Né? E quanto mais crescer, mais conteúdo de qualidade vai ter para você. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o autor chama de mito sobre a inteligência, né? Mas é uma faca, são perguntas e respostas sobre a inteligência, né? Perguntas que geralmente são feitas para a gente responder, para a gente conhecer um pouco mais de inteligência. Mas eu vou chamar de mito porque, enfim, porque é legal, tá? Então, mito número 1. Inteligência é unitária ou existem inteligências múltiplas? Vamos fazer essa pergunta. Se você que já está acompanhando o canal, você acha que é unitário ou só tem uma inteligência ou tem múltiplas inteligências? Né? Se você respondeu que é unitária, você errou. Mas se você respondeu que são múltiplas, também errou. Né? Porque na verdade a gente tem uma conciliação das duas coisas. Isso é a teoria mais moderna. Né? Um dos achados mais constantes é que os scores dos testes de inteligência eles são muito correlacionados entre si. Uma pessoa que vai bem num teste de inteligência ela tende a ir bem no outro, mesmo que o teste esteja avaliando outra capacidade. Né? Alguém bem sucedido no teste vai ser no outro, vice-versa, que é mal sucedido num, mal sucedido no outro. Então todos esses testes convergem para um fator geral chamado de fator G. Então isso é uma defesa da nossa inteligência unitária. No entanto, dentro desse fator G emergem alguns fatores, né? E aí esses fatores então vão se especificando e tem alguma especificidade dentro desses fatores, alguma correlação que é intrínseca do fator, que está só no fator e não está nos outros, né? Então dentro do G vai ter alguns subfatores, né? Então esse é o argumento das inteligências múltiplas. Além disso, a gente tem o conceito de que a inteligência tem ficado muito amplo, né? O conceito de inteligência está cada vez mais amplo. Tem inteligência interpessoal, intrapessoal, sinestésica, musical. Então, para quem gosta da teoria do Gardner, enfim, são uns conceitos extremamente amplos e isso, então, também favorece fatores específicos de inteligência, né? Mesmo que, enfim, tem pesquisadores do tipo eu que são contra ampliar tanto assim o conceito de inteligência. Mas de qualquer forma o que a gente tem na nossa teoria moderna é uma conciliação entre o modelo unifatorial e o modelo multifatorial. Mito número 2. Inteligência pode ser mensurada? Inteligência é uma coisa que dá para pegar uma régua e medir, sim, dá para medir como se fosse, enfim, né, como se fosse chão, como se fosse peso. Sim, eu vou botar um 5 exclamação. Dá para medir, é isso que eu faço da minha vida, medir não só inteligência, mas traços psicológicos, tá? A gente pode medir, né? Inteligência é quando ela tem uma definição operacional. A gente também tem vídeo no canal sobre o que é definição operacional e definição constitutiva, mas no caso a gente está falando de uma definição operacional, né? Ou seja, nas operações, o que são os comportamentos da inteligência. Quando ela é operacionalmente definida como capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas complexos, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rapidamente, aprender com experiência. Quando a gente faz uma definição operacional, comportamentos que existem, que a gente consegue visualizar, a gente pode medir, é só a gente contar esse comportamento, seria mais ou menos isso, né? E, por sinal, assim, o que eu quero mencionar, que é importante a gente saber, é que os testes de inteligência estão entre os mais válidos e fidedignos da psicologia. São os melhores testes que a gente tem. Por que eles são os melhores? Porque, enfim, a gente... Primeiro porque são os mais antigos. A psicometria começou com a avaliação da inteligência. E segundo porque são testes de acerto e erro, né? Então a pessoa...
não vai marcar concordo, discordo, assim. Se a pessoa não é inteligente, ela vai errar a questão. E se a pessoa for inteligente, ela vai acertar. A gente sempre parte do pressuposto que a pessoa tá fazendo o teste se puxando, assim, pra ter o maior número de acertos, porque, enfim, todo mundo quer ser visto como inteligente. Mito número 3. A inteligência é influenciada pela escolaridade? Vocês acham que tá no colégio, tá na escola, isso vai influenciar o QI? Se espera que positivamente, né? Que a escola aumente o QI, que a escola não seja tão ruim que diminua o QI, né? Mas você acha que a escola tem essa influência no QI? Sim ou não? Né? Quer dizer, não, as coisas não são sim ou não, né, na psicologia, né? A gente sabe que o QI é responsável pela decisão de que permanecer na escola, né? Então já tem um problema, assim, que as pessoas, a pessoa com mais alto QI já toma a decisão de ficar na escola num ambiente, enfim, que vai favorecer, assim, a elevar mais ainda essa inteligência que já é mais elevada, né? Então a gente acredita que a permanência na escola ou aumenta o QI, ou pelo menos, se não vai aumentar, pelo menos evita que o QI decline. Então tem essa questão, né? Tem estudos que eu acho que é interessante falar desses estudos, que tem mostrado que o QI diminui durante as férias escolares, ou seja, a gente fica mais burrinho aqui, entre aspas, nas férias escolares. A gente tem uma leve queda de QI durante as férias escolares, né? E é um declínio que é maior para crianças cujas férias não são academicamente orientadas, né? Então, se a criança tem umas férias academicamente orientadas, essa diminuição do QI ela é menor. Agora, assim, que saco ter férias academicamente orientadas. Isso aí não é férias, isso aí é continuar trabalhando, né? Continuar na escola, né? Então pode até ser que o QI diminua um pouquinho, mas paciência, deixa que o QI diminua, assim, o QI não é tudo, né, na nossa vida, assim, né? Eu tô falando do QI, da inteligência, porque essa é uma playlist sobre inteligência, mas é bom ter noção que inteligência não é tudo na vida, que a gente tem outras coisas, né? Mas achei interessante esse estudo. Então, sim, né, a escola tem influência no QI, assim. A questão é qual que é o limite dessa influência, assim. A escola também não pode fazer mágica, né? Mas, enfim, existe sim essa influência da escola no QI. Mito número 4. Inteligência é afetada pela ordem de nascimento? Então esse é um mito bastante importante, uma pergunta bastante importante. Se o mais novo é mais inteligente, o mais velho é mais inteligente. Existem memes apontando para os dois lugares, né, assim, na internet. O mais novo compartilha o mito de que o mais novo é mais inteligente, o mais velho compartilha o que o mais velho é inteligente. Mas isso tem uma questão científica, não é uma questão tão simples, uma questão pra gente resolver no meme da internet, né? Mas a gente, essa pergunta ela é baseada numa ideia que é antiga da humanidade, que até está se perdendo hoje, né? Mas é a ideia de que o primogênito ele é o mais capaz, mais inteligente, mais bonito, mais tudo, assim, né? No caso eu sou um primogênito, assim, só se alguém tiver dúvidas, né? Não somente para inteligência, personalidade, enfim, tudo que é melhor. Primogênito é o cara mais brilhante, tem mais chances de tornar mais brilhante do que seus irmãos mais novos, por isso que sempre se investe no primogênito, né? Para quem lê Bíblia, enfim, o povo adora o primogênito lá na Bíblia. Mas a ciência moderna tem colocado essa crença à prova, assim, tá? Entretanto, a gente tem um dado científico apontando para essa crença do primogênito. E qual que é a falha metodológica, assim, que a gente tem? É que pais com menor QI geralmente têm famílias grandes, tá? Então isso não é regra, enfim, isso aqui a gente está falando sempre do ponto de vista estatístico, assim, nunca entendam esses dados estatísticos como regra, né? Mas pais com menor QI têm uma tendência de ter famílias grandes, e pais com maior QI geralmente têm famílias pequenas, o que é uma tendência social um tanto quanto perigosa, né? Assim, por isso que a gente vai ter uma elite de poucos dominando, né? E muitos que vão ser dominados, enfim, né? Então é por conta dessa tendência de tamanho de família, né? Só que o que acontece? Não são famílias grandes que geram um baixo QI, mas um baixo QI que gera uma
família grande, né? Assim, que ter um filho é um negócio que demanda planejamento, demanda muita coisa, e planejamento demanda QI, assim, né? Se a pessoa não tem tanto QI, sai fazendo filho e dane-se, não se preocupa tanto com o futuro, né? Mas o que acontece? Então eu quero comparar primogênitos com não primogênitos. Quando eu faço isso, eu vou ter uma amostra de primogênitos, vou pegar todo mundo que é primogênito lá na sociedade e vou comparar com os não primogênitos, né? E o que acontece? Esses não primogênitos estão em número muito maior, porque se eu pego famílias, sei lá, de 10 pessoas, essa família só vai me ceder um primogênito para minha amostra e 9 não primogênitos. E quando eu pego uma família que tem 2 filhos apenas, eu vou ter um primogênito e um não primogênito na minha amostra. Então, quando eu junto tudo, eu vou ter uma grande amostra de não primogênitos. Só que essa grande amostra de não primogênitos, que vai ter geralmente um QI menor em média do que os primogênitos, mas tem a ver com eles serem oriundos de famílias grandes, não com a questão de dessa condição de ser ou não o primogênito. Quando eu controlo pelo tamanho da família, eu não encontro diferenças entre o primogênito e os outros irmãos mais novos do que eles. Mito número 5. Inteligência é correlacionada com o tamanho da cabeça? Esse aí você já sabe que esse aí é crendice popular, né? A questão da inteligência ser relacionada com o tamanho da cabeça. Mais cabeçudo ser mais inteligente. Isso aí não tem nada a ver, né? É um assunto que é controverso, assim, existe alguma evidência científica apoiando essa tese, por mais incrível que pareça, tá? A gente, só para dar um histórico, né, muitas pesquisas usaram esses dados enviesados para estabelecer essa correlação no início do século XIX, que é uma área conhecida como frenologia, né? Eles mediam o tamanho da cabeça baseado no contorno. Então raspava a cabeça aqui da pessoa e media, aqui tem um calo maior, aqui tem um calo maior, essa aqui é a área que faz não sei o que. Eles tinham várias hipóteses na frenologia, enfim, tem... Vocês encontram fácil um cérebro, enfim, todo divididinho, uma cabeça toda divididinha, mostrando o que cada área faz, algo que é totalmente falso de acordo com a ciência atual. Mas isso no início do século XIX era bem famoso, né? E as pesquisas com neuroimagem conseguiram associar o tamanho do crânio com a inteligência. Então tem alguma relação do tamanho do crânio com a inteligência. Temos outro estudo que encontrou uma correlação entre o tamanho do QI e o número do capacete utilizado pelos recrutas no exército. Porque no exército se mensura tudo, então eles... Tem lá uma planilha com QI de todo mundo, aí na mesma planilha eles colocam o tamanho do coturno, o tamanho da farda, não sei o que, e o tamanho do capacete, e isso encontraram uma correlaçãozinha lá do tamanho do capacete com o QI dos recrutas, enfim, né? Mas em ambos os casos as correlações foram muito fracas, foram evidências não conclusivas, e então tem essa correlação, mas se existir, ela é muito tênue e às vezes se encontra, mas ela é uma correlação bem fraquinha, né? Então não é nada para se levar a sério, né? Quando a gente também está avaliando a inteligência de outros animais que não humano, a gente tenta ver o tamanho do cérebro mais proporcional ao corpo, né? Porque senão uma baleia seria o animal de QI maior, né? De mais inteligente. Tem um cérebro grande, um elefante tem um cérebro grande, mas proporcional ao corpo dele não é um cérebro tão grande. Então isso é algo que a gente deve notar, né? Além do número de giros e sulcos, né? O quanto que o cérebro ele é todo amassado, né? Porque isso é bem importante, assim, para fazer caber muita coisa dentro de uma caixa craniana pequena, né? Então imaginem que isso aqui é toda a nossa informação do cérebro, tá? Tudo que a gente tem no nosso cérebro, e isso aqui é a nossa caixa craniana, assim, uma caixa craniana do GAT, aqui, que chique que eu tô, né? Também científica, além, já divulgo outro canal também, né? Mas aqui a caixa craniana tem que ser do GAT. Então tem essa caixa craniana e eu quero colocar toda a informação que dá, muita informação dentro.
simplesmente não cabe, né? Então o que Deus fez para isso? Para colocar toda a informação. Isso, tá? Então por isso que quando perguntam por que o nosso cérebro é cheio de voltinha, todo amassadinho, foi para isso, para ele caber dentro da nossa caixa craniana, tá? Outros animais, tipo um rato, o cérebro do rato é todo lisinho, assim, né? Então não precisou, assim, de ser uma coisa tão complexa que não cabia no espaço, mas isso aconteceu com humanos, com outros animais, próprios macacos também têm... cheio de giros e sulcos, o do golfinho, que é impressionante o que tem de giro e sulco lá naquele cérebro do golfinho também, um animal bem inteligente, um animal que se reconhece no espelho, né? Mas enfim, tudo para dizer que existe essa correlação fraquinha do tamanho do cérebro com a nossa inteligência, né? O tamanho das caixas cranianas, etc. Mito número 6. A inteligência hereditária, você acha que a inteligência é hereditária ou ela é adquirida no ambiente, ou o ambiente que molda a inteligência? O que vocês acham? Enfim, já temos vídeo no canal, vocês assistam, assim, onde eu me aprofundo nessas evidências, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é que inteligência hereditária e ambiental, as duas coisas. Tem um pouquinho de cada nessa sopinha aqui que forma a nossa inteligência, o ambiente e hereditariedade. Algumas estimativas sugerem que a influência da hereditariedade vai de 0,4 a 0,8 numa escala que vai de 0 até 1. Então, inteligência, a hereditariedade tem um papel muito forte, tá? Assim, discutimos no vídeo da hereditariedade, né? E isso é o que é importante vocês saberem, que a hereditariedade, o achado da ciência é que a hereditariedade é maior do que ambiente. Então a inteligência ela é mais hereditária do que ambiental, aparentemente é essa a nossa evidência científica. Se você não está convencido, assista o nosso vídeo sobre hereditariedade na playlist de inteligência, né? Só alguns complementos, né, que membros de uma mesma família tendem a diferir, né, na inteligência, em diferença entre membros da família. A média dessa diferença é 12 pontos, que é bastante, é um desvio padrão de inteligência, quase, né? Então existe essa diferença, né? Outra coisa, que as pessoas não nascem QI fixos e imutáveis, mas esse QI vai se estabilizando na infância e na fase adulta vai mudar muito pouco. Até. Na maioria das pessoas o QI permanece, na maioria, quase totalidade das pessoas, o QI permanece o mesmo na idade adulta. Assim, a gente aplica 40 anos, com 50 anos, o QI não vai ter grandes flutuações. A pessoa tem um QI e ela leva aquele QI para o resto da vida. Outra coisa importante a se mencionar é que, embora a gente saiba que o ambiente tem um papel que é bem importante, a gente não conhece o suficiente do ambiente para manipular, assim, para saber como é que a gente vai criar um ambiente melhor para favorecer o QI, assim. Então tem um papel do ambiente que é importante, não tanto quanto da genética, mas existe esse papel, né? E a gente não sabe o que fazer, né? Tem algumas tentativas até promissoras de se aumentar o QI, algumas coisas que mostraram que existe um aumento, etc. Mas não se demonstrou efeito a longo prazo. O efeito a longo prazo é que é complicado. Então eu vou fazer uma intervenção que eu consigo aumentar o QI temporariamente, momentaneamente. E existe até testes psicológicos dinâmicos que fazem isso, testes que avaliam se aprendizado a pessoa depois responde melhor o teste, né? Mas não se demonstrou a longo prazo esse aumento na inteligência, que é a coisa mais difícil de se demonstrar, né? Então esse aumento do QI no longo prazo. No curto prazo é bem fácil, mas no longo prazo é que o bicho pega. A genética também localizou genes específicos que podem ser associados com a inteligência. Então mais um ponto para a inteligência genética, a gente ainda achou alguns genes que favorecem essa questão da inteligência ser genética. Mas mesmo assim, a genética também reconhece o papel do ambiente, que é importante, né? E então é isso que você tem que responder na prova. Assim, existe uma influência ambiental, uma influência genética. A influência genética tende a ser maior, né? Mas isso não desmerece o papel do ambiente.
Mito número 7. A inteligência é alterada pela data de nascimento. Então, um mito muito legal esse aqui, né? Ele fala sobre data de nascimento. Talvez um mito para quem acredite em signos, né? Também, a gente também tem um achado da ciência interessante aqui, né? Alguns países fazem restrições em relação à idade que a criança se matricula na escola, né? E as matrículas das crianças declinam para crianças nascidas nos últimos 3 meses do ano, né? Isso faz com que essas crianças fiquem 1 ano atrasadas no colégio. Então as crianças estão 1 ano atrasadas no colégio. Então é possível que elas tenham um QI menor, né? E as pesquisas, por quê? Porque as pesquisas mostram que cada ano na escola equivale a um aumento de 3 a 5 pontos de QI. Então, se essa criança está 1 ano atrasada, 3 a 5 pontos a menos para essa criança que nasceu nos últimos 3 meses do ano, né? Que se matriculou atrasada. Crianças nascidas, então, depois, nesses últimos meses, têm um QI, scores menor de QI, né? Contudo, é o mesmo potencial genético, né? E essa diferença de QI não vai ser encontrada na idade adulta. Mas isso é interessante que a gente encontre essa diferença de idade de nascimento na infância. Então, uma diferença muito leve, a gente precisa de amostras muito grandes para pegar diferença de 3 a 5 pontos de QI, né? Mas existe essa diferença, né? E não tem nada a ver com signos. Então, desculpa frustrar vocês, mas signo, na verdade, eu nunca vi uma pesquisa demonstrando relação de data de nascimento com nenhum traço psicológico. Então, se alguém achar esse dado, me conta, assim. E, por sinal, eu tenho esse dado de data de nascimento num banco de dados meu. Nunca fiz análise, mas vou fazer, assim, ver se tem relação. Já esperando que não vou encontrar nada, né? Signo não, em princípio, não tem nada a ver com nada, mas existe essa diferença e ela tem a ver com a matrícula no colégio e não com essa coisa do zodíaco. Mito número 8. Inteligência é um preditor de sucesso pessoal e profissional. Também já discutimos isso no canal, assim, enfim, já temos um vídeo sobre isso. Então eu só vou perguntar qual que é a importância do QI direto, né, assim, porque o QI é o traço humano mais relacionado a importantes resultados ocupacionais, educacionais, econômicos, sociais. Tudo tem a ver com QI, e o QI eu acho que é o traço que mais tem relação. A gente vê quem encontrou um sucesso educacional, quem tem sucesso econômico, etc. São pessoas de QI mais alto em geral, tá? O QI se relaciona com essas coisas. Não que não tenha exceções, mas existe isso, né? Inteligência vai influenciar na escolaridade e a escolaridade influenciar na inteligência, também se acredita nisso. QI alto traz muita vantagem na vida, sempre é um traço bom de se ter, é um QI elevado, a gente vai ter muitas vantagens com isso, né? Porque todas as atividades que são humanas requerem alguma forma de raciocínio, tomada de decisões. Para a gente exercer bem essa atividade, um QI alto é sempre legal, né? Sempre tá ajudando, né? Enquanto mais complexa a atividade, mais a influência, né? Maior a vantagem tem um QI elevado. Mas um QI alto não vai garantir o sucesso e um QI baixo também não garante um fracasso na vida, assim, porque são tantas exceções, são tantas casos, tantas pessoas com QI alto que não deram tão certo na vida, tantas pessoas com QI baixo que foram bem sucedidas em alguma coisa, que enfim a gente não consegue, enfim, dizer que o QI é a única coisa. Mas as vantagens do QI alto são maiores se o ambiente for mais complexo. Se a gente tiver um ambiente mais complexo, enfim, a gente consegue estabelecer essa vantagem, mostrar que existe essa vantagem, né? O que é um ambiente complexo? Ambiente cheio de situações novas, situações multifacetadas, seja situações determinadas por múltiplos fatores, ou situações imprevisíveis, situações que acontecem muito, que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo dia, enfim. Então esses ambientes favorecem pessoas com QI mais elevado, né?
O QI, então, ele é um bom preditor de sucesso, ele é dos mais importantes preditores de sucesso, se não o mais importante, ele é muito importante, mas não é o único preditor de sucesso, né? Quer dizer, claro que o sucesso em cada área tem um preditor diferente, né? Mas o QI, em geral, ele prediz sucesso em diversas áreas ou todas as áreas, né? Ou alguma dose de QI vai ajudar. Quando as pessoas são niveladas pelo mesmo QI, a influência de outras variáveis é mais nítida. Então, se a gente pega pessoas e nivela todo mundo com o mesmo QI, né, e vão ver quem que tem mais sucesso, a gente consegue ver a influência de outras variáveis. Então, isso é uma questão metodológica, assim, que a gente analisa a influência do QI, a influência de outras variáveis que não o QI. A gente pega pessoas com o mesmo QI e vê a diferença delas em outras variáveis. Mito número 9. A inteligência tem mudado de uma geração para outra? Vocês acham que a inteligência mudou de uma geração para outra? Uma geração ser mais inteligente, outra menos? Você acha que tem mudança na inteligência por geração? Ou tá tudo estabilizado? Sim, tem muita diferença, né? Eu quero gravar um vídeo só sobre isso, ainda não gravei. Mas diferentes estudos têm mostrado que o QI tem aumentado cerca de 20 pontos. Muita coisa, mais de um desvio padrão de uma geração para outra, tá? Então, uma diferença muito grande, tá? 20 pontos de QI de uma geração para outra, né? É aumentado, né? E o nome disso é efeito Flynn, tá? Então, pesquisem bastante sobre efeito Flynn. Vamos botar um vídeo, porque isso aqui é um conhecimento muito importante sobre inteligência, então tem que ter no canal, né? Uma homenagem ao cientista político, ele é um neozelandês, James Flynn, né? Que foi a primeira pessoa que percebeu essa mudança, que, enfim, foi batizada com o nome dele, né? Então, só para você entender o que é efeito Flynn, para dar uma pincelada nisso, se as pessoas fizessem o teste de QI hoje e fosse comparado com as normas de seus avós, 2 gerações para trás, 90% das crianças de hoje seriam gênios comparados com os avós. E como a curva normal tem 2 lados, né? Se os nossos avós fossem comparados com as normas atuais, eles seriam considerados retardados mentais moderados, tá? A partir das normas atuais, tá? Então, olha só a diferença que tem avançando 2 gerações, tá? Então, não é verdade, a gente não pode dizer que 90% das pessoas são gênios, porque a gente tem que comparar isso com as normas atuais. Tu tem que ser gênio comparado com alguém da mesma geração, não vale comparar com as gerações passadas, né? E ao mesmo tempo os nossos avós não são retardados mentais porque eles moderados, porque tem que comparar entre eles, não com as gerações atuais, né? O efeito Flynn tem sido atribuído a várias fontes, né, como uma melhor nutrição, uma maior escolaridade das crianças, que antigamente não se estudava tanto quanto se estuda hoje. A própria escolaridade dos pais, que influencia na escolaridade dos filhos, né? O ambiente ter se tornado mais complexo, o que exige que as pessoas tenham uma inteligência maior para sobreviver nesse ambiente, né? Com brinquedos mais sofisticados, computadores mais sofisticados. Então isso é um causador do efeito Flynn, né? Só para mostrar, assim, então a gente tem esse aumento no QI, assim, nas matrizes de Raven, progressivas de Raven, que é um teste, talvez, de fator G, assim, que se diz que é um teste de fator G, que o fator G, o mais próximo fator G seria a resposta no Raven nesse teste. Então a gente tem esse aumento aqui mais íngreme, né? O QI global e o QI de informação aritmética e vocabulário também teve aumento, mas não um aumento tão expressivo, né? Então, mas de qualquer forma a inteligência tende a aumentar. Aqui um dado mostrando um aumento dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, tá? Esse dado mostrando que o QI dos países desenvolvidos é mais alto em média, né? Só que essa diferença tem diminuído, esse gap aqui entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento tinham um QI muito menor do que os países
desenvolvidos, mas essa diferença tem diminuído, assim, conforme a gente chega, né? Também, outro dado interessante. Aqui também, trajetórias por ano de inteligência fluida, espacial, cristalizada, toda a escala de QI que está em preto, enfim, também mostrando esse aumento em várias medidas aqui, assim, então um efeito Flynn bem demonstrado, né? E por fim, eu acho que esse dado que é o mais polêmico, eu não quero também me aprofundar nesse dado, a única coisa que eu quero dizer é que existe muito viés metodológico, a coleta foi feita com os dados disponíveis, né? Então a gente nem sempre conseguiu fazer uma boa demonstração, né? Mas aqui demonstrando que em vários países esse crescimento. Então, tipo aqui Estados Unidos uma coleta em 1909 e outra coleta em 2000 e pouco, aqui 2005 por aí, tá? Não sei o ano. Então, mostrando esse crescimento. E tem um ponto fora da curva, assim, que é um país que está caindo, assim, né? E é justamente o Brasil esse país que tem esse declínio, né? A gente tem um efeito Flynn negativo, a gente ficou menos inteligente aqui com o tempo, nossa inteligência decaiu, tá? Mas assim, existe um viés metodológico porque eu não vou saber, mas a gente tem uma coleta em urbano, outra coleta em rural, foram 3 estudos utilizados, enfim, então a gente não dá para confiar se aquele estudo está certo ou não, né? Eu tenho dados de uma coleta de QI de 20 anos atrás, eu queria saber se a gente tem um efeito negativo de QI, enfim, né? De efeito Flynn negativo, assim, no Brasil. Mas também não sei, assim, eu acho que a pandemia pode causar um efeito Flynn, porque as pessoas ficaram em casa, não foram para educação. Tô com medo muito do que vai acontecer com essa geração. Tá, mas eu nem queria já até discutir mais do que eu queria esse dado, assim, mas o que eu quero mostrar é que em vários países a gente tem uma tendência geral de aumento de QI. Mito número 10. A inteligência difere entre os sexos? Existe diferença de sexo na inteligência? Não e sim, então essa aqui eu vou ter que ficar em cima do muro para responder, né? Então, ao mesmo tempo tem, ao mesmo tempo não tem, né? A gente não encontra muita diferença nos testes que medem o score G, esse fator geral, que é o G, né? Mas tem diferenças nos resultados para testes específicos. Alguns testes específicos vão ter essa diferença de gênero ou de sexo, assim, tá? A gente tem um vídeo aqui na playlist Inteligência já discutindo essas diferenças entre sexos na inteligência, então por isso que eu não vou me aprofundar, mas a gente tem essas diferenças específicas em alguns testes, são diferenças pequenas, né? Mas existentes, né? Mas o que fala na inteligência geral, a gente não tem tanta diferença. Mito número 11, tá? Qual a correlação entre inteligência e habilidade simples, né? Então a gente vai mostrar alguns estudos recentes que eles demonstraram que a relação entre QI e as habilidades cotidianas, né? Por exemplo, o tempo de reação e tempo de inspeção visual, assim. Vamos falar melhor, assim. Imagine que a gente vai ter 2 linhas paralelas, eu vou tentar botar essas linhas paralelas para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? 2 linhas paralelas, uma maior que a outra, e o que eu tô perguntando é qual dessas linhas é maior, né? Se é linha A ou linha B. Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. 2 linhas, uma maior e uma menor, tá? Não sei se deu para ver. 2 linhas. Qual que é maior? Então, qualquer pessoa com inteligência mensurável, que eu adoro a maneira como ele fala disso, se tu estiver vegetando, a gente não consegue executar essa tarefa, mas se tua inteligência dá para mensurar é porque você realiza essa tarefa. Se não realiza uma tarefa simples dessa, você não dá para medir teu QI, porque isso aqui é o mais fácil que tem, né? Mas mesmo indivíduos que aí abaixo de 70 vão responder certo essa tarefa, com acurácia, vão acertar, só que precisaram de um tempo 5 vezes maior do que pessoas com QI elevado. Pessoas com QI elevado respondem de uma maneira muito mais rápida
uma tarefa simples dessa, né? A gente tem essa diferença do tempo de resposta. Pessoas com QI mais elevado conseguem fazer esse levantamento, de responder de uma maneira mais rápida, ter mais agilidade para exercer o seu QI, para mostrar que tem o seu QI mais elevado, né? Então, assim, a inteligência ela é relacionada com velocidade de processamento. Pessoas com QI mais elevado processam a informação de uma maneira mais rápida, né? Ou, a nível filosófico, velocidade de condução neuronal, ou, para ser mais específico, quem gosta de neurociência, a substância da mielina, né? Então, isso é o que tem a ver com a nossa velocidade de condução neuronal, né? Pessoas mais inteligentes conduzem a informação mais rápida, por isso processam mais rápido, né? E, por fim, mito número 12, nossa, mito número 12 é um mito que foi censurado. Assim, eu simplesmente não vou falar disso no canal, porque eu sou professor universitário, então eu decidi não falar desse mito número 12 no canal, porque você sabe como é que é a universidade brasileira. Assim, a universidade brasileira ela não é um lugar que se pode emitir opinião, né? Então ela é pior que o YouTube. Assim, o YouTube também faz algumas censuras, né? Mas a universidade brasileira, ela realmente é terrível, né? Então eu poderia botar uma receita de bolo aqui para falar desse mito, assim, mas eu também não sei fazer bolo, assim, também não sei se ajudaria, né? Então só pra gente... Mas eu quis deixar marcado que sim, existiu uma censura, assim, né? E quem quiser saber sobre esse mito, se informe. O livro do José Aparecido tá disponível, vai discutir com maior profundidade ou em outros meios, né? Então a gente... esse é o nosso mito censurado, né? Em alguns vídeos eu coloquei desses de contagens, né? 12 regras, assim, a gente coloca às vezes uma 13ª de bônus, né? E aqui eu prometi 12 e tô entregando 11, tá? Então, por conta dessa censura, mas eu acho importante marcar que sim, existe censura na universidade. O que me frustra muito, assim, eu gostaria muito que a Universidade Brasileira fosse um espaço livre para o debate de ideias, tá? Então, muito obrigado, eu agradeço pela sua atenção, né? Eu vou ficando por aqui, vou reforçar esse pedido pelo like de vocês, que ajuda muito a manter esse projeto, incentiva a produzir algo de qualidade, né? E a inscrição no canal, porque vocês estão vendo que a gente está tendo debate profundo sobre inteligência. Talvez seja o canal no Brasil com debate mais profundo sobre inteligência que a gente tem, né? E a gente pode fazer isso, você pode ter acesso a esse conteúdo, saber bastante coisa sobre inteligência com a mera inscrição e ativação do sininho das notificações. Certo? Então, valeu, muito obrigado, até os próximos vídeos. Tchau!